Mano, tá feliz? Tô feliz. Eu lembro quando, você lembra, um mês atrás, um mês antes de você sair, né, lá da Globo, você que não sabe, a gente trabalhou junto no Esporte e TV, um mês antes, você vai lembrar, a gente estava para entrar no estúdio, tu me puxou e falou, ô Diego, tem que te falar uma parada. Aí tu me falou que ia sair da Globo, e pô, assustei, por mais que eu já soubesse, né, de várias paradas, eu assustei, mas tu tinha me falado, né, da questão do sonho, da questão da sua vontade, até de retribuição, a gente conversou pra caramba e você já falou isso bastante. Passado esse tempo, aquele processo eleitoral que é desgastante, emoção e tudo mais, de fato começou o trabalho. Chegando hoje aqui, a gente está em setembro. Realidade, a expectativa, como é que tá, mano? Como é que tá o Pedrinho presidente? Então, Igor, assim, eu estou muito feliz, óbvio, porque eu já sabia o que eu iria fazer e o que eu tenho para fazer aqui dentro do Vasco, mas o início foi bem duro, assim, porque quando a gente vive realmente a realidade do dia a dia, por mais que a gente imaginasse, né, nós já tivéssemos o cenário desenhado de tudo que poderia acontecer e se concretizou, eu não imaginava a pancada que ia ser assim de estresse mesmo mental, de pressão, porque, como eu já falei algumas vezes, eu tinha todo o conteúdo, tinha todo o direito, né, bem elaborado pelo jurídico, então eu sabia de tudo que estava acontecendo. Mas, para você passar isso para o torcedor, era muito difícil e complexo para entender, porque o que foi passado, a comunicação que foi passada era de um mundo maravilhoso e a realidade que eu sabia não era essa. Então, como é que eu consigo mostrar para o torcedor a realidade se é muito melhor você vender aqui uma ilusão assim, né? Um sonho bem maravilhoso, e como é que eu trago aqui o torcedor para essa realidade? Então, assim, foi um momento, foram assim 4 meses assim, quase que insuportáveis, assim, mentalmente, muito duro mesmo, porque eu sabia que eu estava fazendo um bem enorme ao Vasco e também entendia que a maioria dos torcedores não conseguiriam compreender o que estava acontecendo, porque eu tinha, obviamente, tudo ali à mostra, o torcedor não tinha acesso a isso, mas é muito duro você receber uma pancada da torcida que você é apaixonado e que você está lutando por ela. É uma luta muito solitária naquela época. Na realidade, liderar é um ato solitário, no final das contas. Por mais que eu tenha uma equipe maravilhosa em todas as áreas, sou muito bem estruturado, assim, agradeço ao meu grupo de coração, mas o liderar é um ato solitário, porque você dorme ali sozinho com a responsabilidade de todos os problemas do clube. E eu vivo uma peculiaridade, né? Porque nenhum presidente na história, eu acho, de nenhum clube, jovem como eu sou, passou por um processo como esse. Ou o presidente era presidente do associativo, ou de uma forma geral contendo o futebol, ou existe a divisão SAF e futebol, mas não nesse contexto. Eu sendo controlador hoje da SAF, tendo que, obviamente, dar uma atenção muito especial para o futebol e também sendo presidente do associativo, cuidando de todos os outros esportes, enfim, do clube de um modo geral. Explica o envelhecimento, né, cara? Tu deu uma envelhecida, né? Dei uma envelhecida. Tu era mais bonito. Era mais bonito, mais forte. Né? Tá malhando? Parou? Diminuí, assim, eu malho, mas diminuí o ritmo um pouquinho. Tem muito tempo, não. Ô Pedrinho, nessa questão dessa liderança solitária, né, como característica de um líder mesmo, a quantidade de pancada, né, que você recebeu, que você está falando, e que a gente via, era muito por desconhecimento, né? Não posso falar, de fato, né? Na época você não podia falar, mas o quanto essa pancada já mudou, velho? Uma galera que foi entendendo, né, por que você estava fazendo aquele movimento. E o quanto de gente também, sim, que você se decepcionou pelo caminho, mano. Teve isso, né? Teve. De pessoas assim que você fala, cara, não é possível, né? De um modo geral, assim, já mudou bastante, obviamente, porque a realidade está escancarada, né? Eu não preciso nem eu provar, né? Obviamente está tudo aí espalhado. Ela se provou, né, cara? Se provou por si só, principalmente vindo dos Estados Unidos. De me decepcionar, assim, quem era contra o meu posicionamento e eu compreendia com relação ao Vasco, eu não me decepcionei. Aquilo me entristecia porque eu sabia o que eu estava fazendo. Agora, algumas pessoas, principalmente da comunicação, e que tinham muita força para falar, até uma certa propriedade, falando
com uma autoridade, mas sem nenhum conhecimento do que estava acontecendo. E simplesmente fala e desaparece quando a verdade aparece. Então, assim, cadê essas pessoas? Entendeu? Cadê essas pessoas que falaram com tanta autoridade? Eu aqui, ouvindo essas pessoas falando, cara, ele está falando uma grande bobagem, ele não sabe nem o que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando, porque eu sabia dos descumprimentos, eu sabia do que estava acontecendo internamente, eu sabia que não teria os aportes, eu sabia de tudo. E as pessoas ali falando com uma força e causando uma incerteza no torcedor. E isso, obviamente, é ruim. Então, assim, eu tenho certeza também que Papai do Céu botou a mão e mostrou as coisas muito mais rápido, né? Então, assim, hoje, não vou falar 100%, mas quem acompanha realmente o dia a dia do Vasco, que acompanha o esporte, sabe que a verdade apareceu e eu estava 100% certo, né? Já que você resolveu falar, eu vou aproveitar. Tá? Quando você está para ir para o processo eleitoral, a minha dúvida, lá atrás mesmo, no meio daquela loucura que você estava vivendo, eu falei, pô, não vou nem mexer com o Pedrinho, mas se você já entrou no processo sabendo o que estava acontecendo, ou se você foi descobrindo aos poucos, né? Se você, quando é eleito, antes de tomar posse, você teve conhecimento do que estava acontecendo com a 777, onde foi, cara? E qual que é a sua reação quando você viu realmente o tamanho do problema? Então, para ficar muito claro, desde a minha campanha, eu sempre falei que eu iria fiscalizar. Eu lembro. Tá? Porque a gente já tinha muitas informações de muitas situações. Nunca foi o intuito, nunca entrei, vou tirar a 777. Na realidade, eu nem tirei a 777. Eu tive que intervir por descumprimentos da 777. Se ela estivesse dentro de uma legalidade jurídica, né, cumprindo e honrando as cláusulas contratuais, não teria problema nenhum. Então, assim, eu tive que intervir, e já falei isso com muita humildade, para que o Vasco SAF não viesse à falência. Então, eu já sabia do cenário, mas todos os meus movimentos foram de aproximação. Desde que eu me tornei presidente, eu indiquei jogadores, né, para o elenco, eu indiquei diretor executivo, eu indiquei auxiliar técnico, tudo isso para fortalecer o Vasco, porque para mim, desde que eu dou esse passo, né, e mesmo fora, mas aqui dentro, o principal é o Vasco. Claro. Então, assim, não é Pedrinho, não é nenhum sócio, o beneficiado teria que ser o Vasco. E antes de eu entrar para ser presidente, eu fui sondado, depois eu tive conversa e depois eu só esperei uma proposta oficial de um convite para eu ser ou diretor executivo ou diretor esportivo, quando eu estava na Globo ainda. E isso não aconteceu. E quando eu entro para presidente, eu achava que ia ter uma relação boa entre os sócios. Amistosa ali, né? De sócios, né? Porque se são sócios, tem que andar juntos, né? Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ver o Vasco bem. E acabou que houve um distanciamento. Sim, normal. Não sei se é porque eu fiscalizava, ao mesmo tempo que tentava ter uma relação, a gente fiscalizava, porque a prioridade sempre vai ser o Vasco. E aí começou a ter um distanciamento muito grande. E aí começaram os ruídos. Mas esse não foi o motivo da ruptura. Porque, apesar de eu ter a convicção que o relacionamento entre os sócios deve ser amigável, se não tivesse nenhum descumprimento, nenhuma irregularidade, não era isso que ia fazer ter uma ruptura. A ruptura acontece por outros motivos, não por uma relação ruim. Isso não tem nada a ver. Se o sócio não quisesse nem me ver pintado de ouro, esse nunca seria um problema da... Se tivesse tudo certo... Não seria um problema para a ruptura. A gente está fazendo aqui, agora a gente está em setembro, então são 2 anos de SAF, né? A gente está completando aí no mês de setembro. Se eu não estou enganado, uma das causas e uma coisa que você bateu muito, desde a sua posse, que foi no dia 22 de janeiro, era a questão do aporte, de uma garantia do aporte de 300 milhões, que seria agora, em setembro, seria no dia 3 de setembro. Sim. Esse aporte ele não acontece. Não. E esse movimento de não acontecer o aporte, a gente pode falar que é um marco final de toda essa história, de todo o capítulo 777 com o Vasco? Igor, para ficar claro também, assim,
É lógico que eu queria que o sócio cumprisse com tudo. Pô. Sim. Esse foi um dos tópicos da reunião, de uma e única reunião presencial que eu tive com o Josh. Que eu deixei bem claro para ele que o que eu mais queria é que eu tivesse um sócio que tivesse honrando todos os compromissos em contrato e todos os compromissos comunicados, porque a gente é responsável pelo que a gente assina e a gente é responsável pelo que a gente fala. E não houve compromisso nos dois aspectos. Então, assim, quando eu chego para ele e falo assim, cara, eu quero a garantia que o Vasco, que eu não gosto de falar Vasco SAF, vai ter o aporte. Essa é a garantia que eu quero. Que era esse de setembro. Que era esse de setembro. Porque se não tiver o aporte, está tudo comprometido. Porque todos os investimentos que foram feitos, de atletas, de contratação, de valores de salários, eles foram, obviamente, pautados num possível aporte. Que está tudo muito claro que não vai acontecer. E não houve garantia. E isso causa, obviamente, uma estranheza, porque se você tem, você dá as garantias. Claro. E aí, obviamente, a gente vai se aprofundando nisso até ver que não vai acontecer e a gente tem que fazer uma intervenção drástica, urgente e emergencial num momento muito delicado. Foi um dos momentos mais difíceis até hoje da minha gestão, porque a gente já tinha tudo mapeado e a gente estava, obviamente, sempre foi um ponto que eu batia muito na tecla com toda a minha gestão, como eu já falei, que me ajudou muito, comunicação, jurídico, que era que a gente não ia fazer nenhum movimento, mesmo sendo legal e para proteger o Vasco, se a gente conseguisse sustentar para não atrapalhar o futebol. Só que chegou um momento onde a gente tem informação que ele não era mais o controlador da empresa, e o clube belga, obviamente, tem as suas ações bloqueadas, onde eu recebo a comunicação do meu jurídico falando o seguinte: ou você salva o Vasco ou o Vasco vai falir. Você tem que entrar de forma emergencial, porque se cair na legislação americana, qualquer ação de qualquer clube do país, de qualquer país, pode ser bloqueado. Só que era uma semana de Vasco e Flamengo. Então você imagina eu entrando com uma liminar. O tamanho daquilo ali, né? Na véspera de um clássico, sabendo que era muito importante, que era necessário e urgente. Olha a responsabilidade que eu tinha. Então, eu pedi, não pode ser, acho que não sei se o jogo ia ser sábado ou domingo, ele não pode ser na segunda, não, tem que ser agora. E a palavra foi essa, você entra e salva ou acabou. E aí eu tive que entrar com a liminar. E foi o pior dia, assim, da minha gestão. Não dormi, fiquei realmente muito mal. Não teve o jogo pelo acidente, né, pelo acidente ambiental que teve em Porto Alegre. Sim. E aí o jogo foi adiado. Então, assim, me deu um respiro, mas foi uma decisão necessária, mas bem difícil, assim. Foi o dia mais difícil da minha gestão. Cara, né, imagina o tamanho da pressão no dia, né? Responsabilidade. O jogo é adiado, né? Então foi você adiado, tem um tempo ali de... porque se tratando de Vasco e Flamengo, uma liminar onde sai um sócio que teoricamente era para te dar saúde financeira, sim, aí você tira esse sócio, parece que você está tirando quem te dá dinheiro, e você vai ficar teoricamente pobre novamente, na véspera de um clássico. Então, imagina o torcedor entendendo isso. Quando a Justiça suspende o contrato de fato da 777, é dia 15 de maio? Cara, não sou bom de data. Se eu não me engano, é em maio, se não me engano, é dia 15 de maio. A Justiça suspende, então você centraliza no dia 16 também a questão da Vasco SAF. A partir dali, você já tinha conhecimento que a 777 não estava mais operando, né? Quem operava era a EQEP, que é a seguradora. O contato mudou, Pedrinho? Existe algum tipo de contato, algum tipo de acordo? Agora a relação é outra, né? Porque a EQEP também, ela é uma seguradora, né, americana, então ela era a maior credora da 777, então ela também sofreu danos. Então eles prontamente, né, eles se conectam com a minha gestão, eu recebo os membros aqui da EQEP e a gente tem um outro tipo de diálogo, né? A gente tem uma outra conversa, uma outra relação. Obviamente eles sabem de tudo que aconteceu, eles também foram prejudicados com isso. E a busca agora é de um melhor entendimento para que a gente tenha um final muito mais tranquilo. Então, hoje é uma relação cordial, né? Totalmente diferente, até porque
O erro foi do sócio, Exato. né? Não foi meu. Então, assim, prontamente eles já quiseram uma conexão para a gente poder agilizar e facilitar o processo, que o Vasco não seja prejudicado. E até hoje? Isso continua até hoje? Eles estão participando de questão dessa venda da SAF do Vasco? A gente, obviamente, faz um mecanismo jurídico para dar uma pausa, teoricamente, num linguajar mais popular, na liminar. Mesmo assim, a gente permanece controlador para sinalizar justamente ao mercado que não tem nenhuma estabilidade jurídica, muito pelo contrário. Existe uma estabilidade jurídica para a gente fazer qualquer movimento. Porque foi outra coisa que foi muito falada, né? Talvez com desconhecimento, né? Que isso poderia tornar o mercado instável aqui para o futebol brasileiro. Que foi um viés de comunicação completamente equivocado. Completamente equivocado. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma sinalização, foi um episódio que aconteceu, e é uma sinalização para que, como a gente não consegue nem, os clubes não conseguem nem fazer uma própria liga, que seria muito mais fácil você criar ali uma liga, você fazer um compliance, obviamente você teria regras até para o clube se tornar SAF, como é na Premier League. E se você cumprir todos os aspectos ali para comprar o clube, se a tua empresa cumprir isso, você ali teria autorização para comprar o clube. Como não existe esse tipo de organização, nem compliance, e o clube, obviamente, vulnerável financeiramente, vendeu para uma empresa que não honrou. Sem esse aporte dos 300, né, que não acontece, como é que fica, cara, assim, até o fim do ano, principalmente, né? O Vasco ainda está tentando, vocês estão tentando nesse movimento, né, até nessa conversa com a ECAP, essa venda, né, essa negociação da Vasco SAF, mas como é que o Vasco se sustenta até dezembro? O que a gente fez? A gente pegou todas as dívidas, ou todas, né, mas a grande parte das dívidas, e vou dar um exemplo bem simples para a galera entender. Pô, se eu estou te devendo X e o combinado era 5 vezes, eu boto para 30 vezes, eu estico, você aceita, a gente vai fazendo... Tu vai equacionando ali? Vai equacionando, vai dando giro, né, fluxo de caixa, e o clube também gera suas próprias receitas para começar a rodar. A gente também foi passando de fase na Copa do Brasil, isso vai ajudando, né? Ajuda. E a possibilidade de você, de repente, negociar um ativo teu para que a gente termine um ano, feche um ano, e aí sim tem um ano de 25 sem nenhuma receita adiantada de 2025, que esse é o nosso grande objetivo, para você se reorganizar e tocar o ano tranquilo.